Ora vivam, bem-vindos ao Pergunta Simples. Esta é a edição número 71. Um bom augúrio. Eu nasci nesse ano, nasci em 1971 e já que estamos nos números, hoje falamos com alguém que coordenou a conquista de uma maioria absoluta com 42% dos votos aos 42 anos. Se forem mesmo loucos por números, hoje, dia da publicação deste episódio, é dia 22 do mês 2 do ano de 22. Vamos a isso? As máquinas eleitorais são uma das coisas que mais me fascinam. São, na prática, organizações políticas com ideias e pessoas que querem convencer os seus concidadãos, nós, que têm uma melhor forma de resolver os problemas de todos. Uma máquina pode ser quase unipessoal, como a das candidaturas às juntas de freguesia, com o candidato, a mulher, os filhos e pouco mais, ou ser grande, gigantesca, nacional e envolver milhares de pessoas, desde militantes, quadros do partido e fornecedores. Quem teve de organizar uma dessas máquinas complexas foi Duarte Cordeiro, o coordenador da campanha do PS nas últimas eleições. Conquistar o poder é o objetivo de qualquer partido político. Conseguir uma maioria absoluta é o pináculo desse sonho. É que com uma maioria absoluta o partido que a conquista conseguirá aplicar, sem ter de fazer grandes concessões, o programa eleitoral com o qual se candidatou. O sistema eleitoral português está feito para dificultar a conquista de maiorias absolutas, a começar pela forma de distribuição proporcional dos deputados eleitos por cada círculo. Ao contrário de outros sistemas de outros países, onde o partido vencedor de um determinado círculo elege um representante e os outros nada. Nas últimas eleições, o partido vencedor conquistou 41,5% dos votos e até agora 119 deputados. Faltam atribuir os 2 mandatos do Círculo Europeu. O homem escolhido por António Costa para organizar a campanha eleitoral foi Duarte Cordeiro. Ele passou os últimos anos na posição de secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares como negociador entre os partidos e o governo, em particular a dura negociação do Orçamento de Estado. Mas não só. Ele tinha uma outra missão: perguntar aos ministros se eles estavam a cumprir o que foi acordado com os partidos da oposição. Esta conversa é também sobre negociação entre agendas, pessoas, objetivos e sobre sincronismo, sobre como sincronizar tudo isso. Fiquei curioso para saber se o sucesso ao ganhar com uma maioria absoluta tem como prémio de jogo uma promoção a ministro. Se eu ainda fosse jornalista, agora já não sou, já sou reformado, perguntaria se vai integrar o próximo governo. Como já não sou jornalista, pergunto-lhe que pasta é que quer? Como sabe, essa é talvez a pergunta para a qual originará uma resposta menos livre e mais formatada, que, como é óbvio, quem faz o governo é o seu primeiro-ministro e será o governo quem ele quiser e aceitar compor o governo nas pastas que ele convidar. E, portanto, então, eu sobre isso não faço comentários e calmamente temos todos que esperar da iniciativa do seu primeiro-ministro. Agora mais um mês, candidatei-me, sim, agora mais um mês, sendo que pelo meio temos a conclusão do ato eleitoral e, portanto, estamos em eleições. Então, ainda estamos em eleições, porque estamos em campanha, oficialmente. Estamos em campanha. E tirando o caso particular, obviamente, do Duarte Cordeiro, enquanto ainda secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, sim, e a seguir seja lá o que for, como é que um primeiro-ministro, consegue dizer-me isto, pelo menos, como é que um primeiro-ministro escolhe os seus ministros ou os seus secretários de Estado? Como é que é este processo lá dentro? Aquilo que nós não sabemos cá do lado de fora. Não é a parte formal, a outra parte. Como é que ele faz? Porque sim, diretamente era dar nota de que eu participava ou assistia ao processo, coisa que nem participo nem assisto. Imagino que o Primeiro-Ministro tenha presente objetivos concretos de cumprimento do programa de governo ao longo destes 4 anos e vai procurar organizar um governo em função desses objetivos estratégicos, em função de pessoas que ele acha capazes de prosseguir esses objetivos e pessoas da sua confiança para que haja
energia e ao mesmo tempo um espírito de equipa, portanto, e de confiança dentro do governo. Primeiro vai à equipa, vai à ideia geral, o que é que eu diria que sim, vai primeiro fazer? vai à ideia geral, à organização do governo, estas audições que o Sr. Primeiro-Ministro fez da sociedade civil também são reflexo um bocadinho dessa fase em que se testa o que é compatível, o que é que não é compatível, quais é que são a margem que existe. Homens e mulheres, norte e sul, todas essas coisas. Há sempre uma, na organização de um governo, vamos sempre encontrar traços comuns ao longo dos anos, não é? Portanto, de pastas que se mantêm, áreas que já se juntaram, e obviamente um Primeiro-Ministro tem um histórico, ajudará sempre à sua organização, traz suas ideias, muitas vezes elas podem ser menos convencionais, e faz audições também para tentar perceber as expectativas que existem, quer do ponto de vista, como sabe, independentemente do resultado que nós tivemos, é um dos objetivos que nós temos de fazer deste processo governativo algo participado. E quando eu digo participado é independentemente do programa eleitoral para o qual nós somos eleitos e para o qual tivemos uma maioria de votos portugueses, não deixar-nos ficarmos exclusivamente por esse programa e procurar implica ouvir os outros, não é? Ouvir os setores e ouvir os partidos e tentar perceber se há espaço de entendimento e de diálogo, e isso é muito importante. Eu acho que o Primeiro-Ministro ter começado por aí é sinal, na minha opinião, obviamente talvez não seja a parte mais distanciada para poder dizer isso, mas é sinal de que o Primeiro-Ministro está muito sintonizado, penso eu, com aquilo que é a sua interpretação do resultado eleitoral e com a expectativa que os portugueses têm relativamente a estes 4 anos. Quando nós marcamos esta conversa, a minha ideia principal foi: eu quero saber tudo, como é que se passa dentro da campanha eleitoral, fora aquilo que eu vejo nos telejornais. Então, força, pergunta. E eu acho que a primeira pergunta que a mim se me ocorre é: quando é que perceberam que a maioria absoluta era uma possibilidade real? Porque o que aconteceu ao longo das sondagens e das discussões públicas e das conversas é que quer a tribo das sondagens era muito cautelosa, punha a maioria lá cá em cima, quer os discursos políticos. Quando é que percebeu isto? Nós percebemos no dia das eleições. No próprio dia? Sim. Eu gostava de distinguir aqui os planos, porque a minha interpretação daquilo, do processo e da nossa... Pessoal intransmissível, imagino. Não. Tenho todo o interesse em partilhar. Aquilo que é a minha avaliação do processo e do raciocínio que nós fomos tendo ao longo da campanha, importa que se perceba que quando o Partido Socialista formula um discurso relativamente à maioria, estava muito associado ao princípio da estabilidade. À ideia que, tendo em conta a crise política que nós tínhamos tido, ou que originou essa crise, apresentámos o tema da maioria como a solução que nos parecia que conferia maior estabilidade para o ciclo governativo que nós íamos ter. Então vamos aí, mas há um momento da campanha... Isto é apresentado como objetivo, inicial. Como objetivo, mais na perspectiva também dos portugueses perceberem que nós não podíamos deixar de considerar que a maioria era o resultado que conferiria maior estabilidade para o período que estamos a viver. Isso é o sonho? Eu diria que é mais do que um sonho, é a ideia de partilha daquilo que nos parecia o melhor cenário de governabilidade para os próximos 4 anos. Então, ou seja, apresentar aos portugueses a ideia que se nós não nos demitimos, e o Primeiro-Ministro disse nos debates, houve quem quis ignorar que ele governaria nas condições em que os portugueses lhe atribuíssem, e ele também disse que procuraria os entendimentos que fossem necessários, exceção feita o partido Chega. E, portanto, ele nunca se limitou à ideia de que ou teria uma maioria ou não governava. Eles procuraram-nos colocar nessa posição. E porque nos procuraram colocar nessa posição? Porque, de repente, este desígnio que nós colocámos como que nos parecia ser o melhor cenário, aquele que mais nos responsabilizava, mas também aquele que conferia maior estabilidade. E porque, no nosso entendimento, o mais importante para o período que vamos viver era conseguir que Portugal tivesse estabilidade, e como no nosso entender não havia um grande compromisso de estabilidade por parte dos outros partidos, parecia-nos que
conseguirmos uma estabilidade política, permitiria alcançar outro nível de responsabilização e outro nível de resultados. Uma pergunta... E isso levou-nos a colocar isto na agenda. O facto de nós, a dada altura, percebermos que, de alguma maneira, esse tema canibalizava todas as outras nossas posições relativamente à ideia de ganharmos sem maioria. E afastava eleitores. Estou a pensar porque há um momento em que o Primeiro-Ministro diz, com as letras todas, estou aqui para lutar para um Primeiro-Ministro. Não, o candidato do Partido Socialista diz eu quero lutar por uma maioria absoluta e, portanto, pede expressamente uma maioria absoluta. É nos termos em que eu há pouco estava a explicar. E, subitamente, o discurso foi... a mensagem foi aplainada. Nós sentimos que nos estavam a tentar acantonar a ideia que ou tínhamos maioria ou não tínhamos condições. Ou eu ou o caos. E nós procurámos explicar que nós não estávamos perante essa circunstância, nem aceitávamos que nos colocassem nessa circunstância. E recuperámos algo que já tínhamos dito durante os debates e demos-lhe outra vez uma dimensão maior no nosso discurso, dizendo que se nós não tivermos maioria, que estávamos disponíveis a governar nas condições em que os portugueses nos dessem e que estaríamos disponíveis para dialogar com todos, exceto com o Chega. E o que fizemos de alguma maneira foi retirar expressão a algo que nós não dissemos, que deixámos de considerar que o melhor cenário de governação para os próximos anos era a maioria. Como é que são formatadas essas mensagens? Como é que estão? Como é que são formatadas essas mensagens? Quem é que discute isso? Quem é que afina essa mensagem? O Primeiro-Ministro tem sempre um círculo de pessoas com fala com mais frequência para testar as suas ideias e para ir discutindo aquilo que é a evolução da campanha. E na prática ele foi mais natural. É engraçado de olhar para trás e voltar a ver as imagens e o que as pessoas e o que o Primeiro-Ministro foi dizendo ao longo da campanha, porque ele, a dada altura, ele até inclusivamente explicou que era algo correspondia também a coisas que ouvia na rua. E na realidade é verdade, ou seja... Ouve, interpreta, vê o sentido há e um devolve. sentimento, quer dizer, quando nós estamos em campanha, naturalmente, há um sentimento que se projeta na repetição da mensagem, não é? E, portanto, e nós percebemos uma coisa, nós tínhamos um sentimento na rua de acolhimento. Nós tínhamos um sentimento no partido de mobilização. Mas isso entre os militantes e os eleitores naturais ou em geral, os neutros que... Porque nós fazemos muito... Há um circo mediático associado à campanha do Primeiro-Ministro, mas depois há toda uma campanha de um partido em que todos os dias estão na rua, em todos os círculos eleitorais. E nós gostamos de conversar, gostamos de perceber o que se passa à nossa volta nos sítios onde nós estamos, mas fazemos sempre questão de ir conversando com quem vai fazendo campanha todos os dias. Como é que isso faz? Telefonando, vamos falando por telefone, vamos grupos de WhatsApp, que agora está muito em moda, onde vamos partilhando os sentimentos que vamos tendo na campanha, e os cabeças de lista muitas vezes nos transmitiam que a campanha estava a correr bem, que havia acolhimento em zonas de extraordinária adesão popular, e sítios onde é difícil, se detecta facilmente se há acolhimento ou não há acolhimento, uma feira, um mercado, um espaço nos onde distritos há difíceis, pessoas, imagino, entre os montes, em Leiria. Sim, portanto, isso foi-nos sendo transmitido. E, portanto, nós tínhamos vários sentimentos de acolhimento. E o próprio Primeiro-Ministro é muito sensível a isso, porque o Primeiro-Ministro sempre foi sensível a isso, o António Costa sempre foi sensível a isso nas campanhas que foi fazendo. E ele realmente, ele dizia sempre que detectava acolhimento, não conseguia interpretar totalmente o que é que isso poderia significar, que se significava que depois aí havia uma adesão muito significativa ao nosso projeto, ou até o contrário. Se calhar já não vale a pena lá depois votar, tínhamos dados internos que nos permitiam também nós próprios irmos verificando. Que dados são esses? Isso é o quê? São sondagens? São sondagens, estudos de opinião e sondagens. E isso também nos ajuda. Isso não define uma campanha, mas permite de alguma maneira irmos monitorizando tendências, verificando aquilo que é de alguma maneira o sentido numa fotografia num determinado momento. É sempre preferível trabalhar com informação. Nós podemos ter a informação e podemos saber desvalorizá-la. Já lhe vou dizer o que eu quero dizer com isto. Por exemplo, nós independentemente temos dados
E já lhe faço o retrato daquilo que me pareceu. Do que é que aparecia lá? E não só, da minha avaliação sobre que explica de alguma maneira o resultado que nós tivemos. Porque nós tínhamos informação que nos dava vantagem. Sempre tivemos informação que nos dava vantagem. Ela manteve sempre 6, 7 pontos de diferença. 6, 7 pontos. E era consistente. Se for ver, há 2 sites que lhe permitem ver isto. O site da Marktest, que nós nos podemos inscrever como utilizadores. Estão lá as sondagens todas, estão lá as sondagens todas, e permite-nos fazer uma coisa muito interessante, que é ver a média dos meses. Que os jornalistas não olham, não é? Muitas vezes olham mais para a tendência e para a dinâmica. E o da Renascença, que também tinha realmente um agregador de sondagens. E nós, quando olhamos para a média, nós verificávamos que a média realmente convergia com esta ideia de haver uma vantagem. Nós fomos ver o histórico, verificávamos também que em 2019 ou mesmo em 2015 havia um ajustamento entre a média no último mês de sondagens e o resultado. Portanto, no fundo, as sondagens acertam. Quer dizer, na realidade, esta foi ao contrário. Sim, mas eu diria que há uma razão há razões que nós podemos procurar perceber para esse facto. Agora, há uma coisa que eu posso lhe dizer, é que nós, tendo uma vantagem, que pressupostos é que nós adotamos para, de alguma maneira, ter uma atitude de prudência relativamente à nossa vantagem? Primeiro, tinha medo de quê? Não é tanto medo, havia informação que nos permitia ter uma atitude cautelosa. E essa atitude cautelosa nós fomos tendo durante toda a campanha. Mas que é o quê? Que eleitores naturais que possam dizer se está a ganho, não vou lá? Não. Está aí a Covid e não vou votar porque tenho medo de apanhar Covid? Havia três elementos que nos fizeram sempre ter algum respeito e alguma prudência relativamente aos dados que nós tínhamos. A posteriori, eu posso dizer que os dados que nós tínhamos eram dados com um nível de aproximação razoável face ao resultado que tivemos. Mas hoje é muito evidente que nós tínhamos alguma prudência. Primeiro aspecto que nos fez ter prudência foi o que aconteceu em Lisboa, não é? Ou seja, em Lisboa houve uma discrepância grande entre as sondagens surpreendido com e o resultado. Em que sentido? No sentido da discrepância entre as sondagens e o resultado, ou com o resultado? Com o resultado em si. Fiquei surpreendido e com o que é que acontece em algumas freguesias? Porque há diferenças de votos. O que me surpreendeu, confesso, em Lisboa, houve um elemento que, a posteriori, eu posso dizer que faltou alguma tensão e mobilização que talvez ajudou a explicar o resultado. E isso nós não queríamos que voltasse a acontecer, e portanto nós, a vantagem que nós tínhamos, nós de alguma maneira desconsiderámos, em parte. O segundo elemento que nos fez também desconsiderar a dimensão da vantagem foi o facto de nós, o histórico permite-nos dizer que entre o resultado eleitoral e a média das sondagens havia uma aproximação. O terceiro elemento era nós não sabemos qual era o comportamento eleitoral dos eleitores num contexto de pandemia, com a dimensão que nós estávamos a ter. Estávamos num pico e, portanto, podia haver pessoas que tinham medo de ir às urnas. Uma variação de receio de participação eleitoral em determinados segmentos etários podia ter uma alteração do resultado, ou pelo menos da dimensão do resultado. Falou da tensão. Mas a tensão é uma coisa má, supostamente, porque é que a tensão pode ser uma coisa... A tensão é uma coisa positiva numas eleições, porque é mobilizadora. E se por um lado, internamente, nós genuinamente tivemos uma atitude prudencial, aconteceu um fenómeno externo, público, que reforçou essa dimensão de tensão. Que foi? Do lado das empresas de sondagens... O empate técnico? Sim, uma forma de atribuição de indecisos que favorecia os partidos mais à direita, com pressupostos que não careciam de ser justificados. Mas essa percepção passou. Essa percepção de que havia uma aproximação entre PS e PSD, os dois principais contendores, uma semana antes... Engraçado, isso passa nas notícias, passa, não é? Porque houve duas empresas de sondagens que deram objetivamente essa aproximação, mas na média...
A média não foi suficiente para aproximar de forma muito significativamente. Como é que foram as vossas conversas dentro da campanha quando a bolha mediática apontou para aqui e os resultados? Eu acho que há sempre nós sempre tivemos uma atitude muito equilibrada de quem valoriza a informação interna que tem, mas quem não desconsidera a informação pública que existe. Sim. E de quem é cauteloso relativamente aos sinais que tem, mesmo quando eles são positivos, que é cauteloso relativamente àquilo que são a informação interna que tem, mas que tem presente a situação que nós estávamos a viver. Mais uma vez, a situação do comportamento atípico. Podia acontecer termos um comportamento atípico dos eleitores em contexto pandémico, podia alterar as circunstâncias e a informação que nós tínhamos. Isto para dizer que, se nós tivemos uma atitude prudencial, não nos parece que tenha existido essa atitude igualmente prudencial por parte, neste caso, dos nossos mais diretos adversários, que na semana anterior às eleições tiveram um comportamento e uma atitude de valorização excessiva desses sinais de aproximação, o que de alguma maneira também reforçaram essa ideia de que, se nós não fôssemos votar, podíamos não gostar do resultado das eleições. E esse sentimento houve aqui desde do nosso trabalho, de quem não deu por adquirida a vantagem que tínhamos, à parte exterior e pública de alguma criação de uma ideia de aproximação que gerou um efeito de mobilização e de concentração de voto útil. Diga-se de passagem que este resultado só foi possível 3 questões. Primeiro, pela liderança do nosso projeto, ou seja, o António Costa, o Primeiro-Ministro, tem naturalmente, é o elemento central do resultado que nós tivemos. Se ele não fosse o líder do Partido Socialista, dificilmente nós teríamos neste momento. Isso deve-se muito à ideia de alguém que geriu a pandemia, que geriu o período de crise e que projetou proteção junto às pessoas e a capacidade de equilíbrio, as pessoas conferirem responsabilidade. A segunda ideia de que realmente não houve uma censura relativamente ao governo e, em particular, e que poderia algumas acontecer questões essenciais. Ao fim de 6 anos. Sim. Podia acontecer, não é? Podia, mas eu acho que muito se deve à questão da pandemia, à questão da taxa de desemprego, à ideia de que se calhar o pior já passou e há algum sentimento de esperança relativamente ao futuro imediato. Portanto, não havendo uma boa razão para mudar, na realidade, os eleitores, estando a economia confortável, tendo a crise pandémica sido, no fundo, com uma resposta competente, os eleitores... Alguma esperança relativamente ao futuro e alguma ideia de que a estabilidade era o melhor que podiam ter e a confiança na liderança do projeto. Essa conjugação de coisas. Eu acho que sim. E isso traz um caderno de encargos, que é um governo... Normalmente os governos ganham as maiorias absolutas nos primeiros anos e depois a seguir vão-se desgastando e depois há uma alternância democrática, e aqui há uma inversão das coisas, que é um governo maduro com 6 anos, agora tem 4 anos para governar. Pergunta para Queijinho: o que é que acontece daqui a um ano quando o acumular de conhecimento, mais tensões, mais ansiedade dos cidadãos começar a fazer perguntas mais difíceis ao governo? O governo tem que ter uma atitude de disponibilidade e de abertura. Isso é um bocado o início da nossa conversa. Não é pelo facto de nós termos uma maioria que nos demitirá de sermos responsáveis, no sentido de perceber que nós também queremos que este período corresponda a um período em que as pessoas reforçam... Mas a expectativa cresceu, não é? Certo, há uma expectativa geral do nosso país de que este período corresponda a um período de capacidade de melhorar a vida das pessoas, nos seus rendimentos, naquilo que é o desenvolvimento do país, na capacidade do país se aproximar de níveis de desenvolvimento a nível europeu, a famosa convergência, a capacidade de aplicarmos as verbas, os recursos que nós temos disponíveis para desenvolver um conjunto de projetos estruturantes e, portanto, há essa expectativa que é legítima e que é uma responsabilidade que nós temos que assumir. Eu li uma curiosa peça jornalística no Observador, muito bem feita, por certo, que são os bastidores, é de alguém que está lá dentro, e vejo um líder muito... António Costa. Muito agressivo, muito a perguntar onde é que está o meu independente, então vamos fazer esta arruada, vamos fazer aquela. Quão difícil é lidar com o chefe?
Eu já fiz várias campanhas com António Costa, portanto, essa pergunta hoje é muito mais fácil de responder do que da primeira vez que eu tive esta experiência. António Costa é uma pessoa interventiva, com opinião. Exigente, certo? Exigente. E eu acho que deve-se esperar isso de um líder de um projeto, que tem consciência da responsabilidade que tem. Ele é a pessoa que teve à prova durante este tempo todo. Repare que este resultado que nós tivemos, que foi um resultado extraordinário, foi feito com António Costa a ir a 10 debates. Mais debates do que o líder da oposição. Ou seja, ele não se poupou. No fim já estava um bocadinho... Não, mas não se poupou em momento algum na campanha. E foi uma campanha muito exigente do ponto de vista pessoal, do ponto de vista político, do ponto de vista de tensão. E ele é uma pessoa participativa, ativa, de ter opinião. Ele também já fez muitas campanhas. Eu queria saber o quê? O que é que ele queria saber? Ele desde logo estávamos a preparar a semana. Portanto, e o exercício de preparar a semana, entre aquilo que nós planeamos, no geral... Quem é que lá está sentado nessa rodinha? Naquele dia estávamos na Madeira, estava eu, Tiago Antunes, o Secretário que neste caso aqui participou na campanha, não enquanto Secretário de Estado, mas como é óbvio, Secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, e portanto participou enquanto independente na campanha, mas teve um papel muito importante. Costuma estar a Mariana Vieira da Silva, não estava naquele dia porque não estava connosco na Madeira, estava eu, estava ele, essencialmente, naquele caso estava a jornalista, e estava a equipa, o staff mais próximo. Esqueceram-se da jornalista que estava lá ou não? Não creio que nos esquecemos. Acho que o papel de aceitarmos um jornalista, neste caso uma jornalista, numa reunião destas, é nós sermos transparentes na forma como reunimos. E o relato é fiel. Só pode. Quem mulher percebe que o relato é fiel. Não, mas que só para dar nota de que daquela reunião resultaram realmente um conjunto de ajustes à nossa agenda, porque nós fomos percebendo, há uma tentação sempre, há sempre uma negociação que é feita entre quê e quê? O que é que está em cima da mesa? Os promotores, os agentes locais, os candidatos, os cabeças de lista de um determinado círculo eleitoral que, compreendendo os nossos objetivos, nós dizemos 3 ou 4 objetivos gerais que pretendemos, quer em relação ao tipo de ação, se é de manhã, se é à tarde, em que dia é que nos dá jeito ir, o que é que nós estamos a privilegiar naquele momento. E eles vão pensar e vão-nos propor sugestões de iniciativas. E depois há um processo de negociação feito, desde logo entre eles e o diretor de campanha, depois entre mim e o nosso líder, e depois devolvo com a nossa maturação, e muitas vezes não é à primeira nem à segunda que isto se resolve. Quem tem que levar com as tensões e com as divergências do melhor que a gente podia fazer é o Duarte. É o papel do diretor de campanha, mas isso aí faz parte de quem assume esta responsabilidade. Porque alguém local, eu imagino, ok, temos aqui o nosso candidato que é um as de trunfos, dá-nos jeito. Naquele caso, nós temos objetivos, não é? Portanto, nós um dos nossos objetivos era mostrar, e penso eu que, por isso é que nós estamos tão focados nesta ideia, que não é pelo facto de nós termos tido uma maioria que nos desresponsabiliza a ter um papel de governação aberto, se quer à sociedade civil, quer aos outros partidos. Nós estávamos muito focados na ideia, porque era um bocadinho contrariar a tese de que quem queria demonstrar que nós tivéssemos um resultado que iríamos nos tornar numa espécie de uma lógica de autossuficiência. Sim. A nossa e ideia... as maiorias absolutas têm má fama, Sim. Têm por isso, não é? Tem, e nós temos que contrariar isso ao longo deste mandato. Temos que procurar, vai sempre haver partidos a afirmar. Hoje posso garantir que haverá partidos a afirmar que nós não conseguimos, mas nós vamos procurar sempre ao longo destes 4 anos fazer esse esforço de demonstrar que não deixamos de ter essa atitude participativa. Mas isto para dizer, um dos grandes objetivos que nós tínhamos na realidade era essa presença de pessoas que confiavam em nós e que não são necessárias, não estão envolvidas do ponto de vista quer partidário, quer de candidatura, quer de candidatos. Portanto, a ideia de ter presente a sociedade civil, dar espaço para que eles possam fazer intervenções nos comícios, nos espaços públicos que nós tínhamos, era muito importante. Foi um dos aspectos que nós discutimos nessa reunião. E quem é que controla a mensagem dessas pessoas que vão? Ou não há controle dessa mensagem? São pessoas que sentem... Não há, quer dizer, não, como é que podia haver? Eu também acho que não, mas tenho essa curiosidade. Quer dizer, tanto
Tanto não há, muitas vezes acontece, como aconteceu, muitas vezes independentes proferirem declarações que depois são polémicas. Rosa Mota, por exemplo, lembro-me desse caso. Pronto, depois há uma tentativa de essas declarações, como é óbvio, quer dizer, a Rosa Mota é uma pessoa, acho eu, que tem o respeito de todos os portugueses, que tem o respeito de todos os portugueses e que é responsável por aquilo que diz, e quer dizer, sabe, todos os portugueses têm uma opinião clara sobre quem é Rosa Mota. Para todos nós, de toda forma, ela decidiu dizer o que disse. Responsabilizar ela. Agora, isto é claro e evidente. Mas isso cria um ruído na campanha? Cria, porque é uma bolha mediática. Sim, no sentido em que a partir do momento em que uma coisa dessas acontece, ela arrasta-se durante a campanha até ao momento toda a gente comenta, há um efeito até ao momento em que neste caso o líder volta a falar sobre o assunto e depois, em função também do que diz, para fechar, às ou vezes não, depende, ou não, ou aumenta ainda mais o foco. E nesse caso estes temas arrastam-se, e enquanto se arrastam acabam por neutralizar a mensagem que nós queremos passar nas várias iniciativas que entretanto nós queremos que aconteçam. Uma campanha feita para nós criarmos momentos para passar uma mensagem. O momento em si tem um significado, a mensagem deve estar alinhada com o momento. E portanto, é assim. Como é que é isso? Como é que se faz esse encontro entre a mensagem e o momento? Não, nós queremos dizer que vamos governar de forma aberta, juntámos um conjunto de independentes num determinado espaço, onde houve uma conversa tranquila com essas pessoas. E é isso que nós vemos em casa na televisão? Ou vemos e há várias rádio? formas de ver, porque há quem veja na televisão, há quem veja nos órgãos de comunicação social, há quem veja através das redes sociais, há várias formas, obviamente, de depois ter contacto com esse momento que nós criamos. Mas nós, quando criamos esse momento, nós estamos a projetar uma mensagem associada àquilo que o nosso líder diz naquele momento, e a imagem que é projetada é dele estar sentado lado a lado com um conjunto de pessoas que as pessoas conhecem e está ali numa postura tranquila, humilde, ouvi-los e a demonstrar que aquela é a atitude que vai ter durante os 4 anos. E portanto há um alinhamento entre aquilo que se projeta fazer, e muitas vezes não há acordo entre nós, porque há uns que acham que deve ser com uma mesa em que estão todos lado a lado, havia outros que acham que devia ter uma plateia e deviam ser chamados para falar. Quer dizer, isto na prática nós depois discutimos muito entre nós qual é o melhor formato para que um determinado evento deste aconteça. Aquele formato foi um formato que foi discutido, mas depois acabou por ser visto como um formato interessante para projetar essa ideia de disponibilidade, de diálogo, de partilha lado a lado, em condições de igualdade, independentemente, estamos a falar do líder do país e de uma pessoa que num determinado momento tem responsabilidades setoriais ou simplesmente... Portanto, há uma mise-en-scène. Então, mas entre este ser e parecer, e nós já tocamos esse tópico... Neste caso aqui nós queremos que o ser e o parecer seja a mesma coisa. Mas por isso é que eu quero falar disto mesmo na ótica da comunicação. António Costa... Já ouvi a expressão e gosto dela. Foi o comandante em chefe da luta contra a Covid. Sim. E subitamente vemos-lo na rua a dar beijinhos e abraços e pessoas sem máscara. Então onde é que está o ser e o parecer? Como é que é? Não, porque nós em momento algum deixámos de respeitar aquilo que eram as orientações da DGS. Talvez tenha existido num determinado momento, por parte de todos nós, nestes processos de abertura e de alteração daquilo que são as recomendações, ainda alguma aversão a uma liberdade que entretanto já existe. E havia uma tensão entre aqueles que vamos recatar-nos versus a expressão, acho que é sua, à bruta? Não. Para a rua? Não, eu já li arruadas? Sim. Eu li também. Sim, o tema aqui é... E digo isto com toda a tranquilidade. Quem fez... Estava de que lado da barricada? Eu estava do lado de quem queria que a campanha fosse mobilizada em crescendo desde o início. Com a transparência de quem fez no Lar do Rato uma reunião com os jornalistas que iam acompanhar a caravana, em que lhes disse onde é que nós íamos estar, o que é que íamos fazer e qual era a nossa expectativa. Nós tomámos decisões para ter cautela. Quais foram as decisões que nós tomámos? Não haver refeições. Acabou o roteiro da carne assada? Não houve refeições durante a campanha. Ninguém comeu com ninguém? Não houve refeições. Aquelas grandes... Não houve almoços nem jantares com comícios, não houve. Porquê?
porque eram espaços que juntavam muitas pessoas em que as pessoas tiravam as máscaras. E portanto nós também tomámos decisões, e as decisões, por outro lado, tivemos eventos, comícios, tivemos eventos em salas onde tivemos muitas pessoas. Fomos acompanhando com aquilo que eram as orientações, quais eram os limites que nós podíamos ter. Nós, em momento algum, infringimos aquilo que eram as regras que nós procurámos ter. Quando nós ultrapassámos uma determinada dimensão do que nos pareceu ser já, apesar de não haver regras definidas para eventos políticos, não há as mesmas regras. E na rua mas nós também procurámos, por exemplo, no Porto, eu testei-me para ir para o comício do Porto. Portanto, e a arruada no Porto junta uma multidão. Sim, as arruadas são elementos mais difíceis de controlar. E a dada altura há um trade-off complicado entre... As pessoas querem tocar, as pessoas querem não é falar. Isso, não só havia uma vontade grande de participação na campanha eleitoral, ou seja, exatamente talvez porque nós não tivemos, foi uma campanha mais curta, não teve tantos momentos, não teve momentos onde as pessoas habitualmente iam, seja almoços ou jantares, e foi uma campanha com alguma tensão, não é? Porque foi introduzida esta ideia de imprevisibilidade no desfecho, introduziu aqui, as pessoas sentiram-se incomodadas e quiseram participar. Há um fenómeno de claque, eu quero estar. Sim, há aqui e às vezes é mesmo a ideia das pessoas sentirem-se mais confortáveis em ir do que estar quietas em casa. Portanto, as pessoas ficam incomodadas, portanto, querem participar e, portanto, sentimos isso na campanha. Nós também, a dada altura, percebemos que havia também uma tentativa de condicionamento de uma leitura de uma campanha que, no nosso entender, que nós tínhamos que contrariar. Sentimos isso antes de desenhar a campanha, que era a ideia que pré-feita de que o António Costa não era bom em campanhas, que o António Costa fazia campanhas em que iam perdendo força, e, portanto, tudo isso nós procurámos naturalmente contrariar, mostrando que não. Não até só. porque normalmente o incumbente vai perdendo o gás ao longo da campanha, porque ele às vezes o incumbente tenta-se proteger em campanhas, coisa que o António Costa não vou àquele debate, não me exponho isto ou aquilo. Coisa que ele não fez. E portanto ele não se poupou nesse sentido, teve uma campanha muito intensa. Então, e quando aparecem aqueles eleitores mais agrestes que ou fazem críticas mais acirradas ou estão zangados e com alguma boa razão para isso e interpelam diretamente? Não, tivemos muitos casos destes. Alguns deles teve que ser eu próprio a resolver. Tem que ser feito, tem que haver paciência, nós com eles e eles connosco. As pessoas muitas vezes, quando estão nesse estado, têm problemas. Porque alguma coisa aconteceu e estão problemas que têm para resolver na sua vida, estão muitas vezes, às vezes até estão em estados alterados, desesperados, ou estão mesmo porque não têm resposta e tu isso levas àquelas atitudes, porque repare, é preciso alguma coragem para enfrentar uma campanha com centenas de pessoas numa rua e a pessoa vai lá. E vai expor-se também, não é? Vai expor a sua vida. Obviamente que há pessoas que nós também sabemos que têm perfil para isso e há pessoas que fazem isso com motivações políticas, mas depois há outras pessoas que simplesmente estão bastante preocupadas com os seus problemas e sentem num determinado momento necessidade. Tem que haver a capacidade de leitura, com muita paciência e muita capacidade de conversar com as pessoas, às vezes do candidato, outras vezes da equipa do candidato, procurando criar momentos em que essas conversas podem ser feitas de forma um pouco mais serena. Eu recordo, por exemplo, na Madeira, o António Costa inclusivamente encontrou disponibilidade, porque as coisas foram trabalhadas com antecipação, porque as pessoas nos contactaram com antecipação, encontramos forma de marcar mesmo uma reunião com lesados do Banif. Houve outros casos em que apareceram, por exemplo, lesados do BES que nos apareceram em campanha, que nós procurámos marcar reuniões com eles e que agora vamos ter que, naturalmente, não sei se entretanto elas já aconteceram ou não, que corresponder a esses compromissos que nós assumimos. Isso acontece, eu acho, um bocadinho em todas as campanhas, talvez de forma mais intensa nos projetos políticos que têm a maior probabilidade de ser poder. Aqui, neste caso, estamos a falar quer no caso dos lesados do BES, quer do Banif, movimentos que são organizados e que no fundo se movem para defender um determinado interesse, mas eu estava a falar mais do eleitor isolado que está frustrado com alguma coisa e diz, ok, está aqui alguém a que eu posso dizer, sim, são aqui os jornalistas. Sim.
Eu acho que as pessoas, muitas vezes há pessoas que procuram o facto destas campanhas terem muitos jornalistas à volta para procurar ter o seu momento de... Os 5 minutos de fama. Ter o seu momento de comunicação. Nós o que temos que fazer nesses casos, quando percebemos que não há ali nenhum objetivo construtivo, é ter a capacidade de perceber, ouvir e acelerar para não transformar aquilo no nosso dia. Porque também não, quer dizer, é compreensível quando não existe essa vontade construtiva do lado de lá. Nós, como é óbvio, temos sempre atentos. Aliás, a equipa que compõe uma campanha tem várias pessoas e nós também temos pessoas atentas a quem está lá e procura-nos transmitir uma preocupação. Obviamente também temos que ter noção que há uma compatibilização entre fazer isso e ser o candidato ele próprio para parar em cada circunstância dessas que acontece. Nós também depois temos objetivos, temos tempo, temos um conjunto de coisas a cumprir e é uma correria porque temos que tentar compatibilizar. Mas eu devo dizer que o António Costa geralmente para falar com as pessoas que o abordam para colocar problemas. Eu lembro-me de vários problemas que ele trouxe de campanhas eleitorais. Lembro não nesta campanha, mas em 2019, de uma senhora numa arruada em Moscavide que tinha um problema com a segurança social e ele trouxe toda a documentação relativamente àquela senhora para procurar resolver. Ele ligou à Ministra da Segurança Social, talvez, porque não tem o número de telemóvel. Diz esta semana a Visão, e interessa-me falar sobre isso, Duarte Cordeiro, o negociador implacável. Sim, eu não me revejo nessa descrição. Eu li, para mim é verdade, é um negociador implacável. Não? Pois, essa ideia de ler logo é verdade. Eu agora tem muito que se lhe diga. Eu agora vi o negociador dócil que leva com as frustrações. Implacável. Implacável Eu não me revejo. Não sei, tenho que perguntar a quem fez a peça. Eu não participei na construção da peça, portanto não sei. E como é que foram estes 2 anos de Geringonça 2.0 em que tinha esse papel, não é? No fundo, tinha que conversar com os partidos, mais à esquerda do que à direita, quero imaginar. Também, sim, mais à esquerda do que à direita, como é óbvio. Não, mais à esquerda por razões óbvias, porque nós negociamos. Foi infiel à Geringonça. Não, mas não tivemos negociações parlamentares com partidos à direita. Agora, como é óbvio, posso lhe dizer em quê, mas o grosso da nossa negociação era com partidos à esquerda, por razão óbvia que nós tínhamos as negociações que decorriam do orçamento e de um conjunto de matérias que estávamos a negociar com esses partidos e que acompanhavam. E como é que se faz estas conversas? Porque, na prática, estão-se a discutir olhares políticos diferentes em relação àquilo que deve ser, e imagino que os partidos mais pequenos tenham uma lista de compras grande para pedir ao partido que está no governo. Como é que isto se faz? Em primeiro lugar, dar nota que várias circunstâncias transformaram estes processos negociais em processos mais complicados. O facto de terem ocorrido as eleições em 2019 e, portanto, há uma interpretação dos resultados de parte a parte, não é? Depois, o facto de a última legislatura não ter havido um acordo escrito, um suporte que permitisse, de alguma maneira, um guião que permitisse ir acompanhando. Mudou a música? Não, eu diria que quando não há houve um resultado eleitoral, entretanto, não havia esse guião, esse documento escrito e, portanto, colocou-se no momento orçamental todo o peso do processo de negociação. Não só das matérias orçamentais, de tudo? De várias coisas, sim, extra-orçamentais. E, portanto, há aqui do lado de quem tinha o papel que eu tenho, que eu ainda tenho, passava por ouvir aquilo que eram as expectativas que os partidos tinham para o Orçamento de Estado, para outras peças legislativas, ou mesmo objetivos que tenham definidos, e procurar perceber com o Governo qual era a capacidade de nós correspondermos a esses objetivos, a essas ideias. O Governo é quê? Além do Primeiro-Ministro, é quê? As finanças? Não, todos os ministérios. O Ministério do Trabalho, Segurança Social, o Ministério da Educação, o Ministério da Administração Interna, o Ministério das Infraestruturas, do Ambiente. Uma espécie de trabalho de embaixador entre... Sim, é um trabalho em que nós ouvimos aquilo que são as expectativas dos vários partidos políticos para aquele ano em concreto, para a legislatura, e procuramos, com os membros do Governo, obviamente com o papel das finanças tem um papel mais ativo, mas com todos os membros do Governo, perceber
da compatibilização entre os objetivos que nos são apresentados, os objetivos políticos que nós próprios temos no programa eleitoral do Partido Socialista e os objetivos que naquele ano em concreto um membro do governo tem para as suas áreas setoriais. E muitas vezes o que acontece é que há uma negociação na medida em que os objetivos de partida desses partidos são distintos dos objetivos de partida do governo, e esse processo de tentativa de aproximação depois às vezes tem sucesso, outras vezes não tem sucesso. Às vezes é completo, nós conseguimos corresponder ao que os partidos querem, muitas vezes não é. Portanto, é uma parte de cada um vai e tendo isso uma torna parte. o processo exigente, não é? Há uma coisa que é muito importante, é ter muita respeito com quem nós negociamos, muita frontalidade, não procurar ser um fator de perturbação, quer dizer, deixar que o entendimento e o desentendimento se faça com base nas posições políticas de cada um. Portanto, é assumir à partida que pode haver desentendimento ou entendimento, mas que isso é um processo neutro no diálogo? Procurar evitar que se introduzam outras variáveis no diálogo que não seja o entendimento ou o desentendimento sobre um determinado elemento político. Então, o que é que sentiu pessoalmente no momento em que percebeu que não foi possível mais? Claro. E tudo para baixo. Confesso que há um sentimento sempre de frustração, porque independentemente de ter consciência de que o desentendimento político que levou ao chumbo do orçamento se baseava numa total compreensão de parte a parte dos objetivos de cada um e portanto não havia... E toda a gente tinha consciência disso no momento... Penso que menos sim. Eu tenho do nosso lado, tínhamos plena consciência, procurámos sempre demonstrar que estávamos obviamente disponíveis para aproximações, mas que aquilo que nos estava a ser exigido que era algo que nós não conseguíamos corresponder, porque entendíamos que gerava um efeito perturbador muito significativo ou na economia ou na segurança social, ou seja, houve ali elementos que talvez... Houve vários elementos de desentendimento, mas houve alguns que eram muito significativos e que tornaram muito difícil que o processo se resolvesse com mais tentativas de negociação. Obviamente que as negociações têm vários momentos, o processo orçamental também, e nós, esses vários momentos de negociação, há momentos de negociação que são prévios à presença do Primeiro-Ministro, há momentos de negociação que já inclui o próprio Primeiro-Ministro, há momentos de processo de negociação que ainda estamos a falar do orçamento da generalidade, há outros que estamos a falar do orçamento da especialidade. Portanto, o processo de negociação é muito complicado. E mesmo quando nós estamos a falar da especialidade, e nós vemos pelo número de alterações, há muitíssimas alterações no documento do Orçamento de Estado antes dele depois ter a sua votação final global. Queixam-se, capital de queixa de quem muitas vezes fez estes acordos, que é que chegamos a um determinado acordo em determinadas coisas, mas depois há coisas que não foram feitas. Nós este ano em particular tivemos uma atenção especial à execução do Orçamento de Estado. Repare que nós tivemos um Orçamento de Estado de 2021 que só tinha tido a aprovação, não tinha tido o voto favorável do Bloco de Esquerda, só tinha tido o voto favorável do PCP, do PEV, do PAN e das deputadas não inscritas, e tínhamos bem presente que nem havia disponibilidade do PCP para entrar no processo negocial do Orçamento de Estado de 2022, nem havia disponibilidade do PAN, do PEV, das deputadas não inscritas, se nós não tivéssemos se nós não conseguíssemos demonstrar um grau razoável de execução das medidas que tínhamos executado, que dificilmente haveria disponibilidade para esses partidos entrarem num processo de negociação connosco no ano 2022. E o mesmo relativamente, se quem aprovou connosco o Orçamento de Estado de 2021 não tivesse uma mínima garantia do cumprimento daquilo que foi o orçamento anterior, também dificilmente o Bloco de Esquerda voltaria a negociar. Isso é uma questão de confiança, porque Não, é factual. Sim. Ou seja, nós temos que ir fazendo pontos de situação, e eu tinha que fazer pontos de situação no Conselho de Ministros, com os ministros, mas depois também
com os partidos políticos pontos de situação ao longo do primeiro semestre para sinalizar o que é que já estava executado, o que é que não estava, porque é que não estava, o que é que não ia ser executado, o que é que ia ser executado, mas ia-se demorar mais tempo do que aquilo que tinha sido previsto. É uma espécie de Gandalf do orçamento. E portanto nós andávamos ali sempre e mesmo antes de fazer o início das negociações de 2022, que foram alguns, a primeira reunião que tivemos foi em julho, depois continuámos em setembro, mesmo na altura nós temos de fazer um ponto de situação do primeiro semestre de 2021, o primeiro semestre, para sinalizar que, e portanto, claro que é um exercício complicadíssimo, porque num contexto de pandemia, ter negociado centenas de medidas do Orçamento do Estado, termos que depois estar em cima dos membros do Governo para confirmar a sua execução, é um exercício muitíssimo complexo, difícil e que desgastante de parte a parte, desgastante junto dos partidos, porque obviamente tem pressões para garantir e confirmar, porque por vezes a nossa execução não é exatamente igual àquilo que era a expectativa que eles tinham, e depois quer dizer, todo o processo. E claro que quando nós temos muitas medidas negociadas, nem todas valem o mesmo, nós temos consciência de que há grandes medidas que têm um impacto brutal na vida das pessoas. E essas são mais importantes do que as outras. Naturalmente têm um impacto superior. Depois há outras que são simbólicas e que valem para um determinado partido. Mas como é óbvio que se nós não cumprirmos muitas dessas medidas simbólicas, geram-se irritantes, geram-se capital de queixa, que depois desconstrói toda a tentativa que nós temos de negociação do Orçamento de Estado seguinte. E, portanto, é um processo, e o facto de realmente ter concentrado no orçamento vários dos processos de negociação, sejam eles orçamentais ou extra-orçamentais, também tornou mais difícil o processo. O que é que sobra de coisa que correu francamente bem e coisa que correu francamente mal? E voltamos à campanha, nestes 15 dias da campanha. O que é que guarda? Os 15 dias da campanha? Sim, os 15 dias. Francamente bem e francamente mal. Nunca tinha pensado nisso. Francamente bem, que se aos 42 anos, uma maioria absoluta de 42%, parece-me um franco bom resultado. Sim. Eu acho que eu acho que uma das coisas para nós é, como é óbvio, é importante a ideia do resultado na perspectiva de nós verdadeiramente entendemos que estamos a viver um momento particularmente importante no nosso país e, portanto, a ideia deste conseguir ser um período de simultaneamente de algum reforço de liberdade, felizmente pós-pandémico, ser simultaneamente um momento de concretização, de melhoria da vida das pessoas, de descrispação, quer dizer, tudo isso é algo que eu espero que construa um ambiente político mais positivo para qualquer momento posterior na nossa democracia. Francamente mal, eu acho que não sei, quer dizer, tenho a sensação que realmente houve ali do ponto de vista mediático, houve ali não sei, acho que a forma como se valoriza, desvaloriza, acho que às vezes criam valorização do acessório? Sim, muitas vezes valorização do acessório e algum exagero até na forma como este processo é vivido, não é? Com alguma intensidade, do ponto de vista até, mas estou a falar mais da dimensão. Criam-se às vezes ondas comunicacionais que não correspondem objetivamente ao sentimento das pessoas. A bolha segue um caminho próprio. Às vezes sinto que sim. Sinto que sim. Daqui a 4 anos... Não, com isso, não estou a fazer com isto nenhum juízo. Simplesmente não deixa de ser um bocadinho surpreendente, não é? Porque, volto a dizer, do nosso lado, havia razões para todos nós termos prudência relativamente ao comportamento eleitoral, não saber como é que as coisas aconteciam. Essa prudência, esse bom senso, esse equilíbrio podia existir da parte de muitos agentes da comunicação, da política, e às vezes vai-se perdendo um bocadinho isso. E a agressividade com que muitas vezes se transporta para estes nas momentos. Redes sociais ou nos mídias tradicionais? Em geral, no mídia da discussão política. Eu sou muito favorável à ideia... Então, mas essa não era a atenção que era boa? Não, é possível ter tensão sem essa agressividade.
Atenção é a atenção associada ao desfecho do resultado. Há a ideia da estabilidade ou da instabilidade, há a ideia da previsibilidade daquilo que nós vamos ter na nossa vida ou não. A atenção é associada muito à ideia de eu ter que participar. E não é essa agressividade comunicacional. Não necessariamente a agressividade. Eu acho que há um bocadinho essa confusão, muitas vezes, do ponto de vista da ideia de que se as coisas não tiverem agressividade, não têm força. Tenho muitas dúvidas que assim seja. Daqui a 4 anos, quando o Duarte Cordeiro for convidado para escrever o título do jornal que fará o resumo destes 4 anos, quer lá escrever o quê? Eu gostava muito de que correspondesse a um período de concretização de muito daquilo que nós ambicionamos, não é? Acho que era muito bom para a nossa democracia se este período correspondesse a um período que as pessoas sentiam, podendo ou não discordar daquilo que são as nossas políticas, que correspondam a um período de concretização. Acho que era bom para a nossa sociedade que estes sejam anos produtivos do ponto de vista da concretização dos nossos projetos. 50 minutos de conversa, já deu para pensar qual é a pasta? Não me compete. Acabamos como começamos. Como em qualquer pergunta, há momentos em que é preciso esperar um pouco mais pela resposta. Mas volvidos 50 minutos deu para perceber que na célula de comando de uma campanha eleitoral há muita informação que escapa à audiência, apenas hipnotizada com o dia-a-dia dos debates, dos comícios ou das arruadas. E os eleitores voltaram a surpreender. É fácil perceber que a maioria absoluta era um desejo, mas ninguém acreditou verdadeiramente nela até ao dia em que todos votamos. Afinal, é o povo quem mais ordena. Até para a semana.